Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 8 de junho de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe também o seu like no vídeo se você puder. E caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir e aprender da palavra de Deus, tá bom, minha gente? Que Deus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, enquanto eu orava a Deus, pedindo uma orientação, uma direção do Espírito Santo, se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 7 a seguir. Uma palavra bem conhecida e eu quero poder aqui em alguns minutos transmitir o que Deus colocou no meu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus incita a orar, aqui no título da minha Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se, porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Pedir e dar-se-vos-á, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Jesus disse aqui, falando para os seus discípulos e para aquelas multidões que o acompanhavam naquela época, no primeiro século. Eu vejo esse contexto aqui, Jesus revelando o Pai, revelando a Deus como um Pai em nossas vidas, como um Pai que está no céu, pronto para poder nos ajudar, seja qual for a circunstância que nós estejamos enfrentando. Jesus está mostrando um Pai aqui, que vai além de um Pai humano, como o seu e o meu já descansa no Senhor. E o amor que Ele tem por nós vai além do amor de mãe, que você tem e eu tenho. Ou você mesmo, que pode estar ouvindo esse vídeo, é uma mãe, tem pelo seu filho e tem pela sua filha. O amor de Deus, ele transcende tudo isso daí. Não tem explicação o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Então aqui Jesus, ele está nos mostrando, nos apresentando Deus como um Pai que está no céu e está disposto a nos dar boas coisas, uma vez que nós pedimos a Ele. Ele está disposto, está no céu e está disposto a fazer o melhor pela sua vida e pela minha vida. Porém, Ele está no céu disposto a nos fazer o melhor e nós estamos aqui hoje na posição de filhos, diante da presença de Deus. Precisamos ser filhos. Há uma grande diferença. Tem pessoas que chegam a dizer que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia não fala que todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício que Deus enviou na terra, que foi Cristo,
para morrer pela sua vida e pela minha vida. E uma vez você e eu aceitando esse sacrifício, entendendo que Deus tinha um plano para a nossa vida, e esse plano tem se cumprido por meio de Cristo, que diz a Bíblia que é o caminho, a verdade e a vida, uma vez que a gente entendeu isso, permitiu com que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos convencesse que éramos escravos do pecado, e uma vez escravos, precisávamos ser libertos. E ele nos apontou o libertador que é Cristo. E nós entregamos então as nossas vidas em suas mãos. Aí passamos sim a sermos considerados como filhos de Deus. Porque agora nós entendemos que Deus tem um projeto na nossa vida. Entregamos as nossas vidas em suas mãos. Então agora sim passamos a sermos integrados, a fazermos parte da família de Jesus no âmbito espiritual. Então aquela pessoa, embora Deus tenha propósitos e projetos, mas que nesse momento ainda está vivendo uma vida dissoluta, andando consoante os desejos dos seus corações, do lado aí no mundão, essas pessoas, pela Bíblia Sagrada, não são tidas como filhos de Deus. Não são. Filhos de Deus são aqueles que estão com a sua vida entregue nas mãos de Deus e estão procurando andar em conformidade com o querer de Deus. É claro que a Bíblia também menciona sobre filho desobediente. Tem também isso na Bíblia. Né? Isso daí a gente encontra. Mas são, né? Esse aí é um outro contexto. Amém? Então, para os filhos, para aqueles que estão procurando andar em conformidade por querer de Deus, Jesus está mostrando que devemos pedir, devemos persistir em pedir algo para Deus. A Bíblia relata em Filipenses capítulo 4, verso 19, que Deus em Cristo Jesus, ele supre cada uma de nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali no contexto, a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, quando finaliza esse contexto que eu estou falando aqui, do versículo 33, ali Jesus está falando que tudo aquilo que o homem necessita para viver uma vida cotidiana, alimentação, vestuário, isso daí são necessidades cotidianas, básicas do ser humano. Uma vez que você busca a presença de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, como primazia, como prioridade na sua vida, tudo isso que você necessita, Deus cuida. Ele prepara para você. Ele não deixa faltar. Se ele deixar faltar, é porque ele está te provando, para poder te aprovar, tá bom? Mas do contrário, ele supre todas as suas necessidades. Porém, pode ser que nesse momento você não sonha somente em ter as suas necessidades supridas. Você que está com a sua vida entregue a Deus, de repente você tem sonhos grandes. Ah, mas eu quero ter um carro bom, quero ter uma boa casa. Eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Sonhos que todos os seres humanos têm. E muitos estão aí batalhando pelos seus sonhos. E Deus é um Deus de coisas grandes. E eu aprendo dentro do contexto da Bíblia Sagrada que Deus ele é um Deus que realiza sonhos. Jesus está mostrando que Deus está no céu aqui, disposto a nos fazer o melhor, nos dar coisas boas, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama. E olha aqui que Jesus fala: se eu e você, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, você ama o seu filho, a sua filha, e você procura fazer o melhor. Jesus está falando, imagina Deus que está no céu. Dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E melhor do que coisas, Lucas 11:23 diz que, 11:13, diz que dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. A presença de Deus é melhor do que pedras preciosas. É melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada melhor na nossa vida do que termos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus andando conosco. Não tem nada melhor.
Não tem riquezas no mundo que chegue pelo menos perto dessa dádiva. Mas fora isso, a Bíblia relata aqui, Jesus relata nesses versículos que eu li, que Deus ainda está disposto a te dar coisas boas, a realizar sonhos, porque você é filho. Lá em Jeremias capítulo de número 29, verso 13, quando o povo estava em cativeiro babilônico, Jeremias falou ali naquele versículo por meio do Espírito Santo, que então vocês passarão, deixa eu ler o contexto aqui, para poder ficar mais certinho, ficar uma coisa certa na leitura, para mim poder entrar nesse contexto muito rapidamente, que ele fala no 29, verso 12 e 13. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Olha esse princípio no tempo. Serei achado de vós, no 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando o povo que estava cativo no cativeiro naquela feita buscasse Deus de todo o coração, tendo ele como prioridade. Então, eles encontrariam a Deus. Seriam achados por Deus e Deus mudaria o cativeiro deles, o cenário da vida deles. E o nome de Deus seria glorificado. E aqui Jesus está falando, pedir e dar-se-vos-á. Você está como filho, está sendo obediente a Deus. E tem sonhos, tem necessidades, tem situações que você quer que Deus resolva. E eu sei que você já está orando em prol dessas causas. Continue orando. Esse pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, é uma ação contínua. Você pede hoje, amanhã você relembra a Deus que você pediu. Não vai viver em prol de pedir assim, né? Não, você pede a Deus hoje, você pode relembrar a Deus amanhã. E aí você continua buscando Deus, permanecendo no centro do propósito, desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, sendo obediente a Deus. E aí você vai pedindo, tem desejo no seu coração que você gostaria que Deus realizasse, vai trazendo em oração a Deus, vai colocando diante da presença de Deus aquilo que Deus mostrar que aquilo que Deus vê que está de acordo com o querer dele, ele vai te orientar e vai te dar a confiança que vai operar isso na tua vida no momento dele. Aquilo que não estiver em acordo com o querer de Deus, ele vai mostrar para você também que não está, vai fazer você entender com que não vai dar certo, não vai prosperar. Talvez um projeto que você queira que não está dentro daquilo que Deus tem preparado para você. Então tudo na oração Deus vai mostrando, vai te direcionando. A oração te ajuda a decidir, te ajuda a resolver. Então, você continua sendo obediente, andando em conformidade com o querer de Deus, e Ele está lá como Pai disposto a te fazer o melhor, disposto a te surpreender com o melhor. Então, somente permaneça em obediência e permaneça na posição que Deus te quer. E aí você pode buscar, você pode pedir, você pode bater, porque uma hora a porta vai abrir, Deus vai fazer o milagre acontecer. Por mais que na sua visão possa estar demorando um pouco, ou que demore um pouco na sua e na minha visão, no momento oportuno Deus vai respaldar de uma maneira favorável na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Então continue batendo, continue perseverando, continue pedindo, continue buscando, porque Deus é Pai e como Pai Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para você e quer o melhor para mim. Porém, precisamos acreditar nisso. Mais do que um Deus que está no céu, Ele é nosso Pai. Como Pai, Ele nos ama. Ele nos trata de uma maneira especial, individualmente, particular. Ele tem um trato particular com cada um de nós. E Ele está lá disposto a poder nos dar o melhor, a fazer o melhor pela sua e pela minha vida, a mudar o cenário da tua história, a trazer honra para a tua vida. Deus é Deus grande. E ele nos chamou para isso mesmo.
Deus nos chamou para honra. Muitos querem contestar. Quer dizer que é um evangelho de não. Eu não estou pregando um evangelho de prosperidade aqui, não. Não, eu não tô nada disso. Prosperidade para mim é a pessoa. Prosperidade para mim, para deixar isso bem entendido para todos, que talvez tem pessoas que podem julgar mal as minhas palavras. Prosperidade para mim na Bíblia é a pessoa ganhar 1.200, 1.300 reais, estar com a sua vida entregue nas mãos de Deus e viver ali tranquilamente com esse valor que ela ganha. Não deve nada para ninguém, suas contas estão em dia e não, o alimento não está faltando dentro da sua casa. Prosperidade para mim bíblica é isso. É a pessoa viver bem com aquela quantia que ela ganha. Não deve nada para ninguém, suas contas estão em dia, a vida dela está normalizada e ela está dando glória a Deus e aleluia. Isso para mim é prosperidade bíblica. Mas Deus também, a Bíblia fala que há tesouros no céu. Deus, ele também dá o melhor para o seu filho. Eu sou filho de Deus, eu posso sonhar com um carro bom sim, com uma melhor casa sim. Quem falou que não? Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Vai depender da minha fé e da sua fé. Se a tua fé é para um Fusca, não tenho nada contra, amém, glórias a Deus por isso. Deus um Fusca para Deus não é nada, mas se a tua fé é para um carro melhor, aí um carro do ano, entendeu? Para Deus também isso não é nada, ele é dono de tudo. O ser humano em si só administra o que é de Deus. Então eu creio num Deus de coisas grandes, eu não creio num Deus de coisas pequenas. Eu não creio num Deus de coisas pequenas. Eu creio num Deus que gosta de me surpreender e Ele tem o melhor para mim. Porém, eu sei que o melhor de Deus acontece na minha vida se eu permanecer em obediência a Ele. Eu sei que o melhor de Deus vai me alcançar se eu perseverar. Só conquista quem persevera. Só vive os propósitos de Deus quem persevera. Só vive o melhor de Deus aqueles que não desistem. Só vive uma vida realizada em Deus aqueles que suportam o processo. E é nisso que eu acredito. Eu acredito no momento da desonra, da afronta, da rejeição, do desprezo e de todas as coisas ruins que Deus permite quando nos chama. Para depois vir a honra, para depois vir a exaltação. Quem falou que o cristão vive só de prova, de luta? Quem falou que o cristão não pode ter uma boa casa, um bom carro? Quem falou? Quem falou isso? Quem falou que eu sendo cristão não posso esperar o melhor de Deus? Então eu posso rasgar a minha Bíblia. Eu coloco o diabo acima de Deus, exalto o diabo lá e deixo Deus como nada. Quem falou que eu não posso? Há pessoas que têm uma visão distorcida em relação a isso. Vamos parar de mediocridade. Deus é Deus de coisas grandes, porém Deus não sai dando nada para ninguém, não, de qualquer jeito não. Deus nos chama, Ele nos prova. Ele nos prova, Ele trabalha, Ele nos forja, para depois entregar na nossa mão, conforme os propósitos que Ele tem para cada um de nós. É no deserto que Deus vai nos preparando. É no meio das provas, das lutas, das dificuldades, e não é todos que aguentam isso não. Tem que ser escolhido, tem que ter a convicção da chamada de Deus mesmo no coração para suportar as lutas, as provas, as dificuldades, os anos, os tempos, até que Deus comece a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida. Pode ver que quantos que entram na presença de Deus e não aguentam o processo e saem, voltam para trás, falam, isso aí não é para mim não, ser crente não é para mim não, porque o propósito é doloroso, Deus precisa nos moldar. Precisa nos aperfeiçoar. Mas enquanto isso, Ele vai nos mostrando na caminhada, no desenvolver do nosso relacionamento com Ele, que Ele está conosco. Que Ele prometeu, Ele cumpre. Que Ele se encarrega, se nós fizermos a nossa parte, de nos levar até o propósito. Que Ele cuida de nós, cuida dos nossos. Abre portas onde não tem portas. Isso nós vamos aprendendo no nosso desenrolar da nossa caminhada cristã com Ele. E nós vamos entendendo que Ele é um Deus de coisas grandes, que não há nada impossível que Deus não faça. E nisso vamos esperando o processo, para depois viver os propósitos. Olha para a Bíblia Sagrada e me diz, com quem que não foi dessa maneira? Davi aguentou o processo, José aguentou o processo, Abraão, tantos outros, Moisés, tantos, para depois viver os propósitos. E não é diferente na minha e na sua vida. E o mesmo Deus que tem operado desde de séculos passados, de milênios passados,
respaldando de maneira favorável na vida dos seus filhos, é o mesmo que continua operando hoje. Só que muitas vezes você não vive o melhor de Deus porque você não quer suportar o processo. Porque você não quer se colocar na posição. E aí não vive. Mas quando eu me coloco na posição e procuro aguentar os processos, no momento certo Deus muda o meu cativeiro, muda o meu cenário, muda a minha história, e eu creio piamente nisso. E é nessa visão que eu tenho seguido até aqui. Porque se eu fosse olhar para trás e ver tudo que eu já passei, e talvez se até mesmo lá atrás Deus tivesse me revelado que eu ia passar tantas coisas que eu já passei, poderia ser que nesse momento nem na presença de Deus eu não estaria. Eu tenho também a plena convicção que se Deus mostrasse para José que tinha um propósito dele ser governador do Egito, mas que antes disso ele ia ser traído pelos seus irmãos, ia ser jogado numa cisterna, ia ser vendido como escravo, ia parar dentro do Egito. No Egito ele ia parar numa prisão, para depois de anos ele poder ser exaltado. Garanto que José teria desistido. Então, Deus ele vai revelando pouco a pouco, conforme nós vamos caminhando com ele, os propósitos, para nos manter na posição dele, que ele quer, para depois ele respaldar, segundo o propósito que ele tem na sua vida e segundo o propósito que ele tem na minha vida, respaldar de maneira favorável. Então Jesus está mostrando Deus como um pai que tem o melhor para a sua vida. Creia nisso, acredite nisso, suporte o processo, permaneça em obediência a Deus. E peça. Peça. Tem desejo nos seus corações? Peça. Acredite que Deus é um Deus de coisas grandes. Acredite que Ele tem o melhor para os seus filhos. Você é filho. Jesus está chamando aqui você de filho, eu de filho. Peça o melhor. Espere o melhor. Permaneça buscando, batendo. Uma hora a porta vai abrir. O nome de Deus vai ser glorificado. Uma hora os desejos do teu coração vão ser realizados. E você vai cantar o hino da vitória. Creia nisso, ande nessa fé. Ande na luz dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem fé? Você agrada a Deus. Acredita que Deus tem o melhor para a tua vida? Você vai agradar a Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã. E quero orar pela vida do teu filho e da tua filha que aqui está. Grava, Pai, eu te peço na tábua dos nossos corações a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor mostrar que é nosso Pai. E como Pai, o Senhor tem o melhor, boas dádivas preparadas para cada um de nós. Então somente, Senhor, eu te peço, nos ajude a permanecermos no centro da sua vontade. Nos ajude, Pai, a vencermos as dificuldades, os contratempos, os dias maus, Pai, para que nós possamos viver os propósitos. Nos ajude, Pai, a suportar o processo, que muitas vezes dói, machuca, mas que se faz necessário para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, Senhor. Dê vitória para o teu filho e para a tua filha. Livra-os de todo mal, Senhor. Dê a nós saúde, paz, alegria no teu Espírito Santo e que a tua boa mão permaneça estendida sobre nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro, Pai, nesta manhã, já te agradecendo por tudo, Pai, pela tua palavra, e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, querendo Deus, estarei aqui novamente com mais uma ministração da palavra de Deus, com mais uma porção da palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Fique todos com Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe.